A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu me chamo Diácono Cícero. Estamos aqui hoje para falar um assunto muito importante, conversa entre amigos. Já convido a você para se inscrever em nossos canais, YouTube e Instagram. Por enquanto a gente está nesses canais, mas tenho certeza que Deus vai abençoar e vai espalhar. Eu conto com você também, para espalhar também essa conversa, edificar a palavra de Deus, a quem precisa ouvir a palavra de Deus. Siga no Instagram, Filhos da Promessa. Da mesma forma, no YouTube, Filhos da Promessa. Tudo junto. É só você clicar e você vai assistir. Compartilha, curte, convida seus amigos, entes queridos, aqueles que precisam da palavra de Deus. E hoje estou aqui com meu amigo Átila. Ele vai falar um pouco também junto comigo. Nosso amigo também, o presbítero Paulo. Estamos aqui para convidar você para ouvir dessa palavra de Deus. Amém? Vamos começar falando um pouco sobre um assunto meio que polêmico, sobre quem não herdará o reino dos céus. Fique conosco, acompanhe e vamos começar nossa conversa aqui entre amigos. Quero aqui primeiramente passar a conversa para o nosso irmão presbítero Paulo, a qual vai dar início a essa conversa. Meus amados irmãos, cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus. Deixe essa palavra penetrar no seu coração e você tenha mais conhecimento da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, uma palavra maravilhosa, a qual a gente possa expandir o reino celestial, pregando a sua santa, gloriosa, maravilhosa palavra. Tem por temas pessoas com a qual não entrarão no reino de Deus. Hoje vivemos um tempo muito difícil em nossas vidas, que muitas pessoas famosas, às vezes quando morrem, ou pessoas às vezes quando estão no mundo do crime, simplesmente ela morre e diz: Senhor, recebe aí mais um anjo no céu. Eu quero te dizer que não é desse jeito que as coisas funcionam. Funciona por intermédio do sangue de Jesus Cristo, pela graça que nós somos salvos. Não é dom de homem algum para que possa se gloriar ou se exaltar, mas é dom de Deus. Eu quero te dizer, para você ter uma entrada no reino dos céus, passar pelas mansões celestiais, é necessário que você dê o primeiro passo, a qual, confessando o nome do Senhor Jesus, a qual você é lavado, remido e purificado pelo sangue do Cordeiro. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho que entrar por Jesus, eu tenho que estar firmado em Cristo, confessar o seu nome, abandonar minhas antigas práticas, para que eu possa entrar no reino do céu. Por mais riqueza ou poder que um homem esteja nessa terra, se não for através de Jesus, ele não entra no céu. E isso eu te garanto. Também quero te dizer algo muito difícil para quem é rico nesse mundo, rico financeiramente. A Bíblia relata para esse tipo de povo que dificilmente eles herdarão o reino de Deus, esse tipo de pessoa. Por que, irmão Paulo, que um rico é difícil de se salvar? Não são palavras minhas, mas do próprio Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer porque esse povo tem um amor excessivo para o Deus deste século, por mamon, por riqueza, a qual vem dominar o seu coração. A Bíblia também relata: aonde estiver o meu coração, aí está o meu tesouro. Infelizmente, essas pessoas botam o seu tesouro, se chama dinheiro. O nosso maior tesouro tem que ser Jesus Cristo. Não é errado você ser rico, mas se você botar a sua fé, a sua confiança simplesmente na riqueza, com uma fome insaciável, simplesmente por dinheiro, se tornou o seu tesouro e você não sobe para o céu. O caminho se chama Jesus e a porta é apertada e o caminho é estreito. Também te garanto mais uma coisa: essa porta não passará por reforma, continua estreita do mesmo jeito, porque a palavra do Senhor Deus diz que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra permanece eternamente. Quero te dizer aqui uma passagem, a qual está no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 20 ao 23. E assim pelos seus frutos os conhecereis. Eu posso conhecer um cristão pelos seus frutos, e um dos seus frutos tem que ser digno de arrependimento. Versículo 21. Nem todos o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Eu posso estar na igreja dia por dia, mas se eu não fizer a vontade do Pai, eu não entro. Um dos sinais que um cristão é salvo e um dos sinais que o cristão vai para o céu se chama fazer a vontade de Deus. Simplesmente, tem pessoa, você pode ter uma capa de cristão, mas não quer dizer que você é crente. Mas eu vou conhecer pelos seus frutos. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aqui uma pessoa a qual já partiu dessa terra, depois que morre, segue seu juízo. E essa pessoa faz a seguinte pergunta: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Você pode me questionar e fazer: como alguém pode fazer milagres estando em uma vida errada? Mas aqui está dizendo claramente, através do nome do Senhor Jesus, a qual tem todo o poder. E versículo 23. E então lhe direi abertamente: nunca vós conheceis, apartai vós de mim, vós que praticam a iniquidade. Então aqui, irmão, dá para entender que essa pessoa estava na casa de Deus, como os dois filhos de Eli, estava na casa do Senhor, mas Deus não estava nele, e o seu coração também não estava em Deus. Quer dizer, irmão, que você estiver em cima do muro, você está perdendo seu tempo. Se você estiver na beira do caminho, você está perdendo seu tempo. Você precisa estar firmado em Cristo, na rocha, no caminho, fazendo a vontade do Pai, para que você possa entrar no reino do céu. Se não for assim, você vai ouvir a parte do Senhor: aparta de mim, maldito, porque eu não te conheço. Ou você é santo, ou você é imundo. Ou você é puro, ou você é imundo. Você tem que ser uma pessoa decisiva na presença de Deus. Ou tu é cristão, ou não é. Não existe cristão só pela metade. Jesus não quer só o teu coração, ele quer você por completo, porque o teu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Ele diz que do nosso coração onde procede muitas coisas, e a nossa boca. Deus quer cada cristão por completo. Vou passar a palavra aqui para o Diácono Cício. Você vai passar para o amado irmão. Pode contar com Amém. você. Puxando, né, da onde o presbítero Paulo parou, trocando em miúdos, o que o Paulo está querendo dizer é que hoje nós temos cristãos híbridos, cristão total flex. Né? Tem o carro, esses carros novos, eles se movem tanto a gasolina quanto a álcool. Os cristãos de hoje, os que são ditos salvos, eles são híbridos, eles são total flex. Ora, eles, quando lhe convém, o evangelho é lindo, é maravilhoso, é chave de salvação. Ora, o mundo é maravilhoso para eles. Então eles ficam balançando, são tendenciosos nessa balança. Quando lhe convém, o mundo é gratificante. Quando lhe convém, o evangelho é suficiente. Então, esse tipo de crente são os que herdarão a vergonha eterna. São esses tipos de crentes, de cristãos, que vão perder a salvação. Se não, vejamos, em Romanos, no capítulo 10 e no verso 9, diz: se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você percebe que em nenhum momento há uma dúvida no texto. É o Senhor. Ele é incisivo, ele é taxativo. Então, se Jesus Cristo, sendo o Senhor, ele ocupa todo o meu coração. Não há espaço para as outras delícias. Não há espaço para outras fantasias. Não há espaço para outras alegrias. Jesus ocupou por completo o meu coração. Então eu o confesso e agora eu o sirvo. Interessante que a palavra servo, em
suas muitas traduções, uma delas, que é o que me encanta, é aquele que está sentado diante da porta. Em certa altura, a Bíblia fala de um senhor que sai a viajar e deixa um servo tomando de conta da sua riqueza. E esse servo está à frente de outros servos. Esse servo, ele maltrata os seus conservos, ele esbanja das riquezas do seu senhor, ele não faz o seu trabalho de maneira adequada, porém ele é pego de surpresa na volta do seu senhor. Por quê? Porque ele não tem a esperança na volta do Senhor. Esse servo vai cair na vergonha eterna. Ele vai perder a salvação. Porém, o servo fiel, aquele que está diante da porta, cheio de esperança, esperando a volta do seu Senhor, esse é o que herdará os céus. O verso 11 do mesmo capítulo 10 de Romanos, ele continua dizendo, quer dizer, o verso 10, né, a gente leu o 9, o 10 diz: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então você percebe que de maneira nenhuma, assim como o irmão Paulo acabou de ler, não há dúvida que aquele que herdará o céu, ele tem Jesus como centro de tudo, suficiente para tudo. Ele confessa e ele espera esperançosamente na volta do Cristo. Tudo que for contrário a isso são os que vão perder a salvação. Todos os que não praticarem o confessar com a boca e o crer com o coração serão rejeitados naquele dia, serão envergonhados. Se estarão naqueles que estarão à esquerda do Senhor, são os bodes, chamados bodes. Eles herdarão a vergonha eterna. Mas os que confessam e os que crerem com o coração, esses serão colocados à direita do Pai. Herdarão tudo que o Senhor tem construído desde o início dos tempos. Mas quando o presbítero Paulo ele fala sobre riqueza, pessoas que têm dinheiro, eles não herdarão o reino do céu. O que necessariamente você quiser? A questão do dinheiro ou da questão do servir a Deus, você quis falar? Porque nem sempre o dinheiro quer dizer que você vá para o inferno, né? Porque se você prestar atenção biblicamente, Jesus ele é alimentado por pessoas que tinham condições. Amém. Aí eu te pergunto, a riqueza que você fala, que é o tesouro, claro, que é o coração que o Senhor quer, qual é o sentido da palavra que você quis dizer sobre isso? Bem, a palavra do Senhor diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. De qual forma que o dinheiro se torna a raiz de todos os males? Geralmente, quem nasce em berço de ouro, geralmente uma pessoa que é rica, não passou por um processo de uma luta para conseguir, acontece uma coisa, essa pessoa nunca sofreu, não sabe o que é sofrimento. Geralmente essa pessoa é uma pessoa soberba e arrogante, e nem um soberbo ou arrogante herdará as mansões celestiais. Outro fato, dificilmente uma pessoa que é rica, ele tem humildade, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que reconhece as suas falhas, os seus erros, os seus defeitos. Para mim herdar a salvação é necessário que eu conheça os meus defeitos, minhas falhas, que eu sou falho, pecador, pó, barro e cinza e necessito do Senhor Jesus. Realmente uma pessoa rica vai querer ter uma aliança, um vínculo com o Senhor Deus, porque eles estão tão apegados ao dinheiro e tão ocupados de uma tal forma a riqueza que ele não vai ter tempo para Jesus. Eu vou te dar aqui um exemplo de dentro da Bíblia, um jovem bastante rico, que tinha bastante riqueza. Ele diz, bom mestre, chama Jesus de bom e no mesmo momento ele é repreendido pelo Senhor Jesus. Ele diz, bom só tem um e é o Pai. Por que o Pai é tão bom? Porque o Pai enviou Jesus. O Pai disse, eu amou o mundo de uma tal forma que enviou o seu único filho. Eu aprendo que o Pai fez a sua parte, enviando o filho.
E eu aprendo também que o Filho fez a sua parte na cruz do Calvário. Agora, a terceira parte, eu tenho que fazer a minha parte para entrar nas mansões celestiais. E qual é que eu faço, irmão Paulo? Uma delas é não ferir a Bíblia Sagrada. Não ferir os santos mandamentos do Senhor. Eu preciso estar praticando esses mandamentos. Eu preciso fazer a vontade do Pai. E geralmente uma pessoa que é rica nessa terra, ele vai querer uma riqueza tão grande. Aquele jovem, Jesus disse para ele a seguinte coisa. Ele disse para o Jesus que faria todos os mandamentos. Jesus olhou para ele e disse assim, agora te falta apenas uma coisa. O que faltava nele? Vende tudo o que tu tens e darás aos pobres. Aquele jovem não quis. E Jesus disse para ele, e eu te darei um tesouro no céu. Imagina só, ele escolheu a riqueza da terra. Ele foi posto à prova. A prova do seu bem maior, do seu maior tesouro. Como eu disse no começo, nosso maior tesouro tem que ser Jesus. Se eu trocar Jesus por qualquer coisa, eu estou fazendo uma troca. E aquele jovem fez uma troca pela riqueza. E dificilmente um empresário, um homem bem sucedido nessa terra, vai querer deixar sua riqueza para servir Jesus. Então você quer dizer que somente os ricos que não herdaram o reino dos céus. Aí você está livrando os pobres que vão para o céu e os ricos não. Aqui, Mas tem uma passagem na Bíblia que me fala a memória que Jesus, a mulher está enxugando o cabelo nos pés de Jesus e jogando perfume nos pés de Jesus. Aí um dos discípulos com os cabelos. E Jesus, alguém vai questionar ele, a questão do dinheiro. Por que você não pega esse dinheiro e dá aos pobres? Jesus vai dizer assim, não, os pobres você tem todos os dias, mas a mim nem sempre. Então você está dizendo que se tem 100% de rico, então você está dizendo que 80% dos ricos não vão para o céu, né? Irmão, eu vou aprofundar um pouco mais, mas eu vou passar aqui para o irmão. Vamos passar por aqui que você... Só para aprofundar um pouco mais. O irmão botou 80%. Irmão, eu boto 95% dos ricos queimarão no fogo do inferno. Meu Deus. E aí, Ati, tu concorda com isso? Eu quero abrir a Bíblia. A Bíblia diz dificilmente, né? Algo fácil para ele. Provérbios 27 Provérbios e 27. 17. Diz assim, 27 e 17 diz assim, ó, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Eu sei, esse texto não diz respeito ao assunto que a gente está tendo. É porque geralmente eu e o Paulo, nós entramos em debates ferozes, não é? Porque por conta de alguns, da compreensão individual, discordância, né? A compreensão individual que cada um de nós temos. Porém, eu quero dizer para o Paulo que ele não se entristeça com isso e não fique chateado comigo, né, seu irmão querido, porque é assim, isso é bíblico. O que o texto está falando? Que assim como o ferro afia o ferro ao açougueiro, ele está afiando a lâmina dele com outra lâmina, assim é os irmãos mesmo quando discordam. Olha o final do verso, ele diz, ó, o homem afia seu companheiro. Então, muitas das vezes a nossa discordância nos inspira a melhorar. Amém? Amém. Então não fique chateado comigo. Voltando para o assunto, eu vou discordar. Não é? Eu vou discordar sim, porque eu acredito. A questão aqui é que a gente está falando dos ricos que nós conhecemos, daqueles que estão aparentes, daqueles que só ligam para eles mesmos, que são soberbos, que são arrogantes, mas com certeza existem milionários aí que estão financiando projetos sociais, que estão estendendo a mão para aquele que tem fome. Você viu agora nessa catástrofe que teve no Rio Grande do Sul, o poder público nada fez, o governo federal, o governo estadual nada fez. Perceba que o Neymar mandou 2 aviões, mandou 2 helicópteros, mandou não sei quantos caminhões, tudo cheio de alimentos, de roupa, de agasalho.
né, outros grandes ricos, né, aquele Pablo Marçal, sei lá, e tantos outros que a gente não escutou falar, influenciadores, pessoas extremamente bem-sucedidas, que estenderam a mão para aqueles inúmeros necessitados naquele horário. Então existem pessoas aí que foram abençoadas por Deus, sim, e que estão abençoando outros e que a gente não sabe. Então é muito complicado eu fazer esse tipo de afirmação, porque muitas das vezes eu posso estar sendo até injusto, não é? Sendo enganado, né? Porque eu não conheço o todo. Eu trabalho dentro da minha esferazinha aqui. Lógico, realmente, os ricos que eu conheço, realmente nenhum ajuda. Né? A gente estava até tendo uma conversa hoje cedo, se não me falha a memória, e a gente nem a própria igreja está fazendo serviço de igreja. Muitas das vezes a igreja está falhando em ações sociais, no ajudar a viúva, o órfão e o estrangeiro. Muitas das vezes a igreja está falhando em estender a mão para o necessitado nas ações sociais. Que é o evangelho. Que é o evangelho puro e simples. Então, mas, mesmo assim, sempre vai ter alguém... por exemplo, o Evangelho, me falha a memória agora, mas eu posso procurar aqui, o Evangelho vai citar em Atos dos Apóstolos sobre um rico, Cornélio. E a palavra diz que as orações dele foram ouvidas por conta das esmolas que ele ofertava, não é? Então, como você bem disse, Susana, Joana eram pessoas de posse, de muito dinheiro, de credibilidade social e patrocinavam o ministério de Jesus. Lídia, em Atos 17, ela acolheu Paulo e Silas em sua casa. A palavra vai dizer que ela trabalhava com tecidos de púrpura. Era um tecido extremamente valorizado, só para quem tinha possibilidades. E ela acolheu o ministério de Paulo. Então, a gente não pode ser tão generalista, né? Em algumas opiniões. Porque assim, ó, como tá havendo uma conversa de quem vai não herdará o reino dos céus, e aqui está entrando a parte de riqueza. Mas, olhando aqui em Lucas capítulo 3, no verso 7, a Bíblia vai dizer que João, que as pessoas saíam para ser batizadas por ele. Mas as pessoas que iriam ser batizadas por ele, geralmente ele dizia aqui, ó, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, se você for olhar especificamente, aqui não tem só rico, né? Aqui, se você for olhar, está meio a meio. Ele está falando não só para os ricos, mas também para os pobres. Porque eu até entendo, né? A gente até entende Ele está preparando algo, esse sorrisinho dele aí. Ó. Eu até entendo que hoje, antigamente também, mas hoje, é contado pessoas que fazem esse tipo de obra. Questão de riquezas que ajudam. Assim. Mas se você for parar para analisar, a questão das igrejas hoje, se não ter ouvir assim, que possuem riquezas, que por mais que as pessoas dizem assim, essa igreja tem condição, é rica, né? Ela ajuda pessoas, mas devido a ser rico não vão subir. Bem, meus amados, o jovem rico, ele cumpria diversos mandamentos, mas ele era apegado ao quê? Ao dinheiro. Ainda faltava uma coisa, ele foi posto à prova. Ação social não quer dizer que eu vá para o céu. Eu ser uma pessoa boa não quer dizer que vai para o céu. A Bíblia também me ensina, quando eu ajudar o meu próximo, não tire foto, não bate selfie, não fique postando. Porque quando tua mão faz, a outra tem que ser escondida. Porque a honra e a glória de Deus, e teu Pai vai te, no momento certo, vai te recompensar.
Ação social não significa ajuda. Logicamente, aqueles homens, no tempo que aconteceu aquilo no Rio Grande do Sul, né? Ajudaram. Foi uma maravilha, foi muito bom. Muitas pessoas estavam necessitando. Num momento muito difícil, fizeram muito bem, show de bola, os que ajudaram. Que Deus os abençoe. Mas não significa que vocês vão ser salvos. Mas a Bíblia diz, a fé sem a obra é morta. Para começar, Mas a obra sem fé também não A obra vale. também não vale. eles são cristãos? Eles servem a Deus? A pergunta. Eles são crentes? Porque a Bíblia diz que eu conheço eles pelos seus frutos. Eles estão dando fruto de arrependimento. Eles, com quantas mulheres ele vive dentro de um ano? Só com a mesma esposa? Quantas famílias tem formado com o decorrer dos tempos? É pergunta a ser lançada, é fruto. Se eles são cristãos, se eles dão um bom testemunho, é outra pergunta. Agora, irmão Paulo, qual é o tipo de pessoas que não entram no reino dos céus? Os bêbados. A Bíblia afirma no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, que da carne diz que não entrará no reino do céu, o bêbado está no meio. Se você for para Romanos, capítulo 1, versículo 20, Romanos, capítulo 23, capítulo 20, versículo 23 em diante, vai falar de pessoas que não entram no reino de Deus. Se você for para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, vai falar de pessoas que não entrarão no reino de Deus. Ajuntando esses livros, capítulo e versículo, relata que os bêbados não entram, os feiticeiros não entram, os afeminados. Como nosso país hoje está uma grande explosão, homem com homem, mulher com mulher, também não entram no reino de Deus. Assim diz a santa e gloriosa palavra de Deus, a qual não posso ferir os mandamentos da palavra de Deus. Essas pessoas não entram. Assassino. Para quem vive aí no mundo do tráfico, para quem vive no meio de bandidagem, ladrão também não entra. Soberbo, arrogante também não entra. Dificilmente um presidente, pessoa rica, o presidente se salva. É um milagre de Deus. Porque quem vive no meio da política geralmente são mentirosos, filhos do diabo. É algo muito difícil, porque mente bastante. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que os mentirosos também não entrarão no reino dos céus. Eu estou puxando bastante para rico, mas obviamente que pessoas pobres, a qual não confessam o nome de Jesus, ou pessoas ricas que não confessam o nome de Jesus, que não se desfazer do antigo homem, não abandonar o seu pecado, jamais entrará para as mansões celestiais. Para quem faz essas coisas e não se arrepender dos seus pecados, não vão para o céu. Agora, voltando para nós que somos evangélicos. Muitas igrejas ricas, como a do Edir Macedo, Valdemiro Santiago, com muitas pessoas. Essas pessoas que são bastante ricas, que são pastores, de bastante influência, vão para o céu, irmão? Dificilmente. Porque só prega coisas terrenas. E eu devo pregar coisas que vêm do alto. Eu tenho que estimular o coração da igreja a buscar coisas celestiais, tesouros eternos, a qual vem dos altos céus. Mas a Bíblia, Eclesiastes, capítulo 5, verso 9, deixa eu olhar aqui. Ele vai dizer que a riqueza é um dom de Deus. Lê aí, irmão, essa passagem. Eclesiastes 5, verso 19. Olha aqui. E todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e tomar sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Ou seja, porque às vezes a riqueza, ela geralmente entra no coração do homem. Mas só que quando você tem o discernimento de Deus, a riqueza vai se tornar um dom. O que é que tu acha disso? Eu continuo achando que rico não necessariamente vai para o inferno. Vai ter rico no inferno, vai ter pobre no inferno, vai ter magro no inferno, e vai ter gordo no inferno, e vai ter pessoas escuras e pessoas claras. O que é interessante saber, e esse texto que você acabou de ler é maravilhoso, é saber que
os ricos, e em partes eu concordo com o Paulo, né? Os que são arrogantes, os que são que não cumpriram os mandamentos, que não buscaram o Senhor, que não confessaram o Senhor. Acabei de dizer sobre isso. Quem não confessa o Senhor e quem não crê no coração é os primeiros que não vão herdar o reino. Porém, isso não quer dizer que só porque eu sou rico eu não confesso o Senhor. Não quer dizer que só porque eu tenho muito dinheiro eu não tenho ele no coração. Pelo contrário, o Deus nos abençoa para que muitos sejam ricos, para que, sendo abençoados, eles venham a abençoar outros que necessitam, certo? É isso que eu acredito. Agora, Paulo citou muitos textos aí, eu quero citar outros, né? Por exemplo, Efésios 5:5. Efésios 5:5 diz também uma lista de quem vai perder o reino. Ele está dizendo no verso 5, porque vocês podem estar certos disto. Olhe novamente, a Bíblia é pontual, é cheia de certeza. Vocês podem estar certos, ou seja, não existe dúvida nessa palavra. Ele diz, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, os ricos, ou então quem deseja ficar muito rico, né? Ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, não convém imaginar que só ímpios cometem tais pecados. Por exemplo, ele está dizendo que o imoral, nenhum imoral herdará. Se pararmos para pensar em 1 Coríntios... Mas quando tu fala esse capítulo aí, ele está dizendo geralmente para pessoas ímpias ou pessoas de igreja? A carta de Paulo. Aí. Paulo escreve para igrejas. Isso aí é que para ele igreja. levantou. Então que é para a igreja. Então. Só que eu acredito, por exemplo, Billy Graham diz que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de hoje. Isso é fantástico. Ou seja, para aqueles que... E aí que eu meto outro assunto, né? Só uma aspas. Aqueles que querem atualizar a Bíblia, escutem Billy Graham. Escutem o Dr. Billy Graham. Então a Bíblia ela é atual para os nossos dias. Não foi só atual para os dias passados. Ela é atual para o dia de hoje. Então eu acredito que não apenas para as igrejas, não apenas para os crentes, mas para todos. A Bíblia, eu acredito que ela abarca todos os públicos. Então, mas Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, não é? Os irmãos fugem dessas práticas. Isso. Então, a gente olha aqui que a primeira característica dos que não vão herdar o reino do céu, de Efésios 5:5, é o imoral. Paulo tinha acabado de escrever para a igreja de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5, vai falar de um jovem que está se deitando com a esposa, com a mulher de seu pai. Paulo continua dizendo, no capítulo 5, dizendo assim, que tais coisas, olha só, a sua pergunta que você fez, é só para a igreja. Só para a igreja. Tais coisas, nem os pagãos, nem os ímpios são capazes de fazer. E a igreja de Corinto, os crentes estavam cometendo pecados tão absurdos que nem os ímpios, nem os incrédulos eram capazes de cometer. Então, muitas das vezes, o povo cristão são mais falhos do que os que estão de fora. E aí ele continua dizendo, ó, imorais, impuros. O apóstolo Pedro, se não me falha a memória, no capítulo 5 da sua primeira epístola, ele diz que o seu leito seja imaculado, ou seja, seja puro. Por quê? Porque são cristãos que têm suas esposas e cometem adultério. Homens que saem do culto e vão direto para dentro de um hotel, sujando o leito. O nosso leito é um altar para Deus. Se engana você,
que pensa que o sexo é sujo. Ele é sujo fora do casamento. Dentro do casamento, o leito do casal é um altar para Deus, aonde todas as vezes que o casal coabita, é renovada a aliança. Irmão, só para reforçar o que o meu irmão disse, o que a gente trouxe lá no livro de Mateus no começo. A pessoa dizia, Senhor, isso é para crente agora. Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome tem muitos milagres. Pode acontecer, principalmente com essas igrejas grandes, pastores que pregam pelo dinheiro. A Bíblia diz, de graça... Nas pequenas também acontece isso. De graça recebeis, Mas de graça você está dando um parente agora você me pegou agora. Você deu um parente que os ricos não herdarão o reino do céu. Dificilmente. Vai rico, vai se salvar? Vai. Mas os ricos da igreja? Vão se salvar. Quer dizer que os ricos do mundo não vão ser salvos e os ricos da igreja vão ser salvos. Eu vou responder essa pergunta aqui com uma base bíblica bem legal. Essa base bíblica que eu vou dar, ela vai ampliar todas as pessoas da humanidade. Todos, rico e pobre, tá? Porque todo mundo. Então quer dizer Branco, que eu negro, posso ser rico dentro da igreja e tô livre Da punição. da punição. vai. Vamos olhar aqui, vamos olhar. Agora é para todos. Para quem é, para quem não é. Para quem é pobre, para quem é rico. Sendo de igreja. Isso, para quem é cristão, para quem não é, para todos agora. É Tiago capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó. Adúlteros e adultas, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de quem? De Deus. Se eu for um cristão rico, mas estou sendo amigo do mundo. Se eu sou um cristão pobre, mas estou sendo amigo do mundo, sou inimigo do Criador dos céus e da terra. Se eu sou rico lá fora, sem ser cristão, sem ter passado aqui pelo Provérbios capítulo 10, versículo 9, versículo 10, se eu não passar por esse versículo, se eu sei que se eu sou rico lá fora, ou se eu sou pobre lá fora, eu não herdo a minha salvação. Estou cortado, porque eu preciso confessar o nome do Senhor Jesus e crer no meu coração para uma vida eterna. E se eu tiver algum vínculo, alguma amizade com esse mundo, a Bíblia me afirma que eu não entro no céu, porque eu sou inimigo do próprio Deus. Eu tenho que ser amizade com Deus e não com o mundo. E o mundo passa bem com as suas bobagens. Agora eu vou trazer mais uma vez aqui para quem é rico, para patrão agora. Você que é patrão, tem de seus funcionários. Agora é para você se analisar, meditar. Tiago também 5 e versículo 4. Ele vai dizer que o suor do trabalhador clama a Deus. Como é assim que clama, irmão Paulo? Como é que o suor vai clamar? Um patrão que paga o seu funcionário de uma forma indevida. Se é para ele ganhar um dinheiro X, ele paga a menos. Se ele tem alguns benefícios, algum dinheiro, e o patrão vai lá, rouba o funcionário. Ele é ladrão, rouba o funcionário. Um dia você vai prestar conta com Deus. Isso a Bíblia afirma. Mas Pague o seu aí não vale funcionário. só, aí não vale só para patrão. Se você está lendo essa parte aí, nesse requisito não vale só para patrão. Porque se você está dizendo que o trabalho do trabalhador, o patrão, é para pagar X e paga Y, então da mesma forma, vou dar um exemplo, parênteses. Se eu tenho um pedreiro para fazer minha casa, o pedreiro cobra 150 e eu vou pedir 120, então da mesma forma eu estou pedindo errado. Aí é um acordo de negócio. Porque a partir do momento que você está trabalhando pelo dinheiro X, tem que ser X. Agora isso aí que você disse se torna um acordo. Aqui eu e ele estão fazendo um negócio. Mas sempre a mesma coisa, né? Eles estão fazendo um negócio. Se não, eu faço o serviço por 150. Aí eu lanço a pergunta para ele. Você poderia fazer por 120 para mim? Só lançando uma pergunta. Se ele aceitar, bem, ele aceitou essa situação. Mas para entrar no trabalho, o trabalhador vai ver o salário. Certo, eu quero entrar na questão da Bíblia. Vou citar outro texto aqui dos que não vão herdar o reino dos céus. Apocalipse 21 e 8 diz:
Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem moralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Bem, eu acho que eu já citei, pelo menos aqui, 3 textos. Infelizmente, nenhum deles fala de ricos. Não. Nenhum deles fala de ricos. Ser rico não é um pecado, é o pecado que te leva para o inferno. O que leva o camarada para o inferno é o pecado, é quem ser rico não capacita, não o caracteriza herdeiro do inferno. O que faz dele herdeiro do inferno são os pecados dele. Ser rico não é pecado. Não. Isso é taxativo. Ser rico não é pecado. Então, não é requisito para a perda da salvação. O que me faz perder minha salvação, o texto é claro, é covardia, é incredulidade, é imoralidade, é prática de feitiçaria, é a idolatria, é a mentira. Todas essas coisas é pecado e me capacita a perder a salvação. Ser rico não está em nenhuma lista da Bíblia que leva o camarada para o inferno. Agora você pode dizer, mas o rico do Lázaro não foi para o inferno? Foi, mas não foi porque ele era rico. Ele foi por conta da ganância dele, ele foi por conta do orgulho dele, ele foi porque enquanto ele via Lázaro mendigando as migalhas que caiu da mesa dele, ele não dividiu o pão. Então o pecado dele não foi a riqueza, foi a avareza. Ser rico em nenhum momento da Bíblia é característica para levar alguém para o inferno. Isso é importante que fique claro. Certo? Nós aqui não estamos levantando esse paradigma. Isso não é um paradigma. Né? É importante que a gente entenda, e eu quero deixar o mais claro possível. Não é porque o camarada é rico que ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno por tudo que ele desenvolveu no coração dele. Pelo o rei que se assentou no trono do coração dele. Qual é esse rei? A ganância, o desejo pelo dinheiro. Ele se deixou dominar pelo dinheiro dele. Agora, a riqueza em si não credibiliza a passagem de ninguém para o inferno. Qual a raiz de todos os males? A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. E a Bíblia também diz que dificilmente, irmão, isso é bem claro agora, bem claro. Rico vai se salvar? Vai, mas uma pouca porcentagem. Por quê, não tem irmão? como saber isso, a Bíblia mas não fala por quê? disso. A Bíblia vai dizer que dificilmente, ele está dizendo que vai ser dificilmente uma pessoa que é rica se salvar. Mas a Bíblia não fala disso. E a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Agora você pega uma pessoa que é extremamente rica, ele está apegado ao dinheiro, ele está apegado ao mundo, ele está apegado às bebidas, o dinheiro vai oferecer para ele. Tá certo, isso dinheiro é verdade, vai oferecer para ele não tem muita como mulher, afirmar isso, Paulo. dinheiro vai oferecer para ele muita falsa amizade, e muita gente vai dizer no livro de Judas que terão falsas amizades por motivo de bajulação, por motivo de interesse. Então o você quer dinheiro dizer que traz 15% dos ricos vão entrar. Sim, Essa 15% dos ricos talvez se salve, que é muito difícil de se A salvar. Bíblia não fala Eles nem são muito porcentagem nem amigos do dinheiro, quantidade. são muito amigos, A e o Bíblia dinheiro não traz raiz de fala todos os isso. males. A Bíblia não fala isso. Agora vamos trazer outras pessoas. Por que eu estou batendo mais nessa tecla de rico? Mas vai se salvar pessoas que é rico? Vai, vão se salvar. 15%. Porque aí vão confessar o nome do Senhor A Bíblia Jesus. não fala em porcentagem. Aí vão confessar o nome do Senhor Jesus. Eles vão ser fiel às suas esposas, vão ser fiel à palavra de Deus, vão mudar. Mas eu quero dizer, eu citei algumas passagens pegando toda a população. Os bêbados não entram, os mentirosos não entram. Aí tanto faz se você é rico ou pobre, dependendo da sua classe social, não importa nesse momento. Mas bêbado, rico ou pobre, se for os bêbados, a Bíblia diz que está condenado. Os mentirosos estão condenados, os feiticeiros, avarentos,
os assassinos. Geralmente quem se envolve nesse mundo de matança são pessoas que estão envolvidas no mundo do crime. Esses daí também estão fora. Vou citar aqui mais um versículo, está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora. Quem é que vai ficar de fora? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, para quem vive com macumba, candomblé, que hoje em dia diz que tudo é uma religião, eu não posso falar mal, mas a Bíblia condena o feiticeiro, condena o macumbeiro. Para quem vive nessa prática de adoração de imagens, de escultura, Deus também condena. Se você achar ruim ou bom, o problema é todo seu, você que vai ter que se converter, se quiser ir para o céu. Se você não se converter, você vai para o inferno. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Feiticeiro tá fora, violenta não, viu? Certo? Só o pessoal da Rede Globo vai ficar bastante fora, né? Pra quem gosta disso. Não pode falar. Os feiticeiros que se prostituem. Pra quem gosta de se prostituir. Antes de começar a ser visualizado. Ele vai dizer, os homicidas também não entram, viu? Pra quem é assassino. Os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Você que é mentiroso, ama uma calçada, tá mentindo, fala mal da vida dos outros, também não entra não, tá fora. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Como amigo. Salomão foi salvo ou não foi salvo? Irmão, salvação ele é algo muito difícil de fazer. Por quê? Se você pode... Daqui um exemplo. Você pode estar bebendo, ser um mentiroso, traindo a sua esposa. E você está numa festa. Você está numa festa, está bebendo, está fumando, está traindo sua esposa. Está fazendo de tudo que não presta. Morrer naquele momento, você vai direto para o inferno. Mas, porém, se acontecer um fato, me chegar no Salomão, se chegar um fato de você levar alguns tiros, e der tempo você chegar no hospital, não morreu na hora. Nesse percurso de tempo de levado para o hospital, uma pessoa pode se arrepender. O coração dele pode se quebrantar, porque Deus disse que não resiste um coração quebrantado e contrito. E essa vida pode se aquebrantar. Quer ver um homem coração aquebrantado e humilde? Ele deixa um passo para a morte. Ele fica o homem mais simples do mundo e mais humilde. Então, assim, todos os ricos que têm o dinheiro no coração, na hora da doença, vão pedir perdão e vão ser salvos. Se eles se arrependerem dos seus pecados, se eles for para Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33, que confessar o nome do Senhor Jesus, se ele for para Romanos 10 e 9, se ele for para João capítulo 1, versículo 12, no finalzinho do versículo, assim, dele o poder de ser chamados filhos de Deus. Mas você tem que confessar o nome do Senhor Jesus para a salvação, para você ser filho. Porque em Marcos 16 e 15 vai dizer que você é uma criatura, você não é filho de Deus. Então a porcentagem dele aumentou, então, viu, Paulo? Dizer aqui algo bem rápido. Uma pessoa que é rica, e na hora da sua morte, se ele se arrepender, ele vai ser salvo. Uma pessoa que é mentiroso, assassino, se ele se arrepender, ele confessar no Senhor, se ele se arrepender, ele vai ser salvo. O ladrão na cruz, estava lá, ele é o quê? Um ladrão. A Bíblia condena a prática dos ladrões lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ele diz que os ladrões não entram. Mas aquele ladrão na cruz, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse que para ele, hoje mesmo estarás comigo. Eu quero dizer algo bem claro, que Jesus veio para salvar os pecadores. Mas só que eu estou dizendo as pessoas que não entrarão no reino de Deus, para quem está nessas práticas. Se você está na prática da idolatria, da feitiçaria, do homossexual, se você está com sua riqueza todinha se torna no seu dinheiro, nos seus bens materiais, você não entra. É necessário que você se desfaça do velho homem para reinar uma nova criatura em Cristo Jesus na sua pessoa. Eu quero dizer, eu vou apresentar mais outro texto e novamente ele não fala nada de rico. E disse, Marcos 16 e 15. E disse-lhes, Marcos 6, 5. 16 e 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Na verdade, aqui tem uma discrepância, porque no original não a gente cita muito esse verso, em algumas versões ide, né? Ide pelo mundo todo, mas na verdade é um erro na tradução. No original não é ide, porque ide significa que eu estou no ponto A
e eu vou até o ponto B para pregar lá. Igual como vocês faziam no É evangelismo, uma ordem. vocês saem da sua casa e vão até uma praça, numa comunidade, E fica lá. e fica lá pregando. Só que a ordem aqui do Senhor é indo. Já mudou o contexto. Totalmente. É indo, ou seja, eu já vou evangelizando, eu já vou pregando. Eu não espero chegar naquele determinado lugar. No caminho eu já vou pregando e evangelizando. Ao sair de casa. Ao sair de casa. Não espero chegar naquele lugar. Então não é ir, é indo. Né? Quem crê, aí o texto continua, né? Disse-lhes, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui o texto apresenta as duas cláusulas, uma para salvação e uma para condenação. Ele não fala que quem vai ser condenado é os ricos. Ele fala que quem vai ser condenado é quem não crê. Certo? Então não dá para dizer que esse que não crê vai ser maior para os ricos. Ele não diz isso. Então quer dizer que eu Pode posso ser- ter tudo e crer e ir pro céu. E ir para o céu. E posso não ter nada, não crer e não ir pro céu. Aí vocês estão falando de porcentagem. O É. Paulo falou 95%, tu falou que só 15% ia. Não, eu fiz uma pergunta aí, certo, mas eu vou entrar no contexto de vocês. O texto aqui deixa claro que muito provavelmente eu posso pensar que 50% será rico e 50% será pobre. Sabe por que eu posso pensar isso? Porque o texto não fala. A Bíblia não diz quantidade e nem porcentagem. A Bíblia apenas diz que se eu fizer isso eu vou para o céu e se eu fizer aquilo eu vou para o inferno. Ela não diz que a maior parte desses que vão para o inferno serão fulano e ciclano. A Bíblia não se dá o trabalho de falar isso. Pelo amor de Deus. Isso é muito sério. Uma afirmação. É uma afirmação muito séria. É difícil de entender isso. Então a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado, independente se é pobre, se é miserável, se é preto, se é branco, se é gordo, se é magro, se é pobre ou rico, vai herdar a salvação. Será salvo. A Bíblia é taxativa. Ela é exaustiva até em dizer isso. Que se você crer e for batizado, você será salvo. Agora, se não crer, aí não tem jeito. Se não crer, não tem jeito. Se a gente for para Colossenses, capítulo 2, esse texto é maravilhoso. Maravilhoso. Sou apaixonado por ele. Colossenses 2:14. Vou ler do 13, a partir do 13. Ele diz assim, ó: quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Todas, não foi algumas. Colossenses 2:13. Todas, não foi só uma ou outra. São todas as transgressões que foram perdoadas. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Existia uma lista no inferno de todos os meus malfeitos. É isso que Cristo cancelou. E ele diz que consistia em ordenanças e que nos era contrário. Ele continua dizendo, ele a removeu pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público triunfando sobre a cruz. Então, a cruz é suficiente até para a minha cegueira. Porque nunca foi eu ou nenhum de nós que corremos para Cristo, para a salvação. Sempre foi Ele. Foi Ele que mandou, indo, pregue. Ele dizia assim, não, se conforme você sozinho, o triozinho aqui, ó, se conforme vocês três estão salvos, e deixa o resto que se exploda. Cristo não fez isso. Ele se propõe a dizer, agora vocês são salvos, agora vão repartir a salvação com os outros. Não atrás. Indo, pregue o evangelho, batize. Tá entendendo? Então a cruz é suficiente. E não vai ser a riqueza de um e de outro. Isso tem que ficar claro, pelo menos da minha parte. Que vai levar alguém para o inferno. Não existe essa possibilidade.
O que eu vou dizer de novo, e vai para o inferno. Os que já foram citados aqui. Imorais, tem rico e moral? É claro que tem. Adúlteros? É claro que tem. Mas também tem pobre. Também tem crente imoral, tem católico imoral, tem espírita imoral, tem macumbeiro imoral, tem todo tipo de gente imoral. Isso não diz respeito só a rico. Isso diz respeito ao ser humano. Nunca foi critério a riqueza. Vamos aqui dar uma palavra de final aqui com o presbítero Paulo. Meus irmãos, eu quero deixar bem claro, não sei se os irmãos conseguiram me entender. Eu botei algo, como a Bíblia diz, né, que é algo difícil. Eu quero dizer, rico vai se salvar? Vai! Porque a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, se não me falar a memória, diz assim, vai relata o desejo do coração de Deus, o qual deseja que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo. Toda a humanidade, toda ela por completo, depende da sua classe social, todos. A Bíblia também relata que Deus não se alegra na morte do homem perverso. Ele deseja salvar a humanidade. Mas para isso eu preciso conhecer o conhecimento da verdade. Por que, irmão Paulo? Porque lá em João 8,32 diz assim, ó, conheceis a verdade vos libertará. Conheça Cristo, conheça Deus através das Santas Escrituras. Conheça a Bíblia Sagrada e você será livre. Você conheça essa palavra maravilhosa, conheça essa verdade. Aqui para me encerrar a minha parte, eu quero dizer que todos vão ser salvos se confessar Jesus. Aleluia. Se andar no caminho, na verdade, Aleluia. na vida, dependendo da sua classe social. Aleluia. Se você andar no caminho, na verdade, na vida, a qual é Cristo, se você for também para João 10:9, Jesus diz, eu sou a porta. É necessário que eu passe por essa porta, a qual se chama Jesus. Se estiver na beira do caminho, não sobe. Se estiver em cima do muro, também não sobe. Se for como as ondas do mar, também não sobe. Se tiver a sua casa edificada na areia, também vai ser destruída. A tua casa precisa ser alicerçada em Cristo, na rocha inabalável. Vamos encerrar aqui, Efésios capítulo 5, versículo 1. Andar na luz. Ser depois imitadores de Deus como meus filhos amados. Eu tenho que imitar a Deus. Me desfazer de toda amargura, ira, palavras torpes, bebedice, prostituição. Deixar tudo de lado, ser imitador de Deus. Versículo 2. Andai em amor. É uma palavra que já está em extinção em muitos corações. Andai em amor como também Cristo vos amou. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Só para me encerrar, versículo 3. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Como convém a santos. A fornicação, a impureza, a avareza, tira tudo do vosso meio, não se quer se nomeie no vosso meio, mas seja santo em Cristo Jesus. Passar a palavra final também para o Diácono Matos aqui. Eu quero dizer, não é, que não há briga entre eu e o presbítero. Nós somos irmãos em Cristo. Eu amo a vida dele e tenho certeza que ele ama a minha, não é? Mas isso é para a edificação da igreja, não é? Não é porque eu sou cristão que eu tenho que concordar com tudo que outro cristão fala. Amém? E que tudo seja para a glória do Senhor Jesus. Eu quero dizer também para você que não tem certeza da sua salvação, quero dizer para você que é rico e que é pobre, e eu quero citar Isaías 55, a partir do verso 6. E eu quero te incentivar, irmão, a receber essa palavra de coração aberto. Porque ela é solução para esse medo de perda de salvação. Essa palavra, ela é uma chave. Essa palavra, ela pode mudar completamente, ela vai mudar completamente, na verdade,
a tua e a minha vida, a nossa vida. Então, Isaías 55:6 diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Isso é terrível. Está dizendo que vai chegar o momento que buscaremos e não será achado. Não haverá possibilidade dele ser achado. Então, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. No capítulo 28 do Evangelho que escreveu Mateus, ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o texto reafirma, mesmo tendo sido escrito pelo menos 700 anos antes do que Mateus escreveu. Então ele diz: clame por ele enquanto ele está perto, que o ímpio abandone o caminho, abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão, que é a única, junto com a graça, é a única oportunidade de qualquer ser humano herdar a salvação. É o perdão de Cristo e a graça viva e eficaz do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Então eu espero, meus irmãos, que esse é o primeiro encontro que tivemos, né? Teve aqui, a gente não se programou, isso aqui foi tudo muito espontâneo, certo? A gente decidiu agora, Fez no ao vivo. vamos se encontrar, então não teve nada programado. Sempre tem os críticos, não é? Espero que você aproveite o que é bom, retenha o que é bom, deixe passar o que não edifica, não é, irmãos? Deixe passar o que não edifica, sustente o que muito provavelmente está edificando sua vida, que foi bom para você, que foi prazeroso para o seu coração. Essa é uma palavra viva, essa é uma palavra eficaz. Tudo que a gente falou aqui não foi nada porque eu penso, porque eu acho. A gente abriu a Bíblia, a gente falou sobre a palavra, né? Espero ter ajudado a você. Eu quero falar também para você que está desanimado, que está desmotivado, que pensa até em desistir. Não faça isso, meu irmão, porque o Senhor ainda está perto, Ele ainda te ouve, os braços dele não estão encolhidos, os ouvidos dele não estão obstruídos. Clame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e Ele mudará a tua situação, Ele mudará a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço aqui a estar aqui com os irmãos. E é isso aí, até o próximo ponto. Tá aí, meus irmãos. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Já foi dito aqui não é um debate, aqui é uma conversa entre amigos. Mas você viu aqui como é o negócio. Mesmo sendo amigo, ainda pega o fogo o negócio. Aqui um dia, quando tiver preparado mesmo, aí que o negócio vai pegar fogo. Se você não gostou, você quer do YouTube, a gente está começando a lançar no YouTube agora. Se você não gostou, faz o seguinte, aperta o dislike, chama o seu amigo, aperta o dislike, porque com certeza vai aparecer alguém que vai gostar. Você também do Instagram, que a gente vai colocar, nem que seja alguns cortes, compartilha, faz aí que a alma vem crescer. E eu quero saber de você também. Os ricos vão para o céu ou tem alguma porcentagem que irão subir? Se você está com esse lado, comente também aí, compartilhe e vai para frente aqui, que eu tenho certeza que se Deus está no controle de tudo, vai dar tudo certo. Amém? Amém. Então, muito obrigado aqui, mais uma vez aqui, Deus abençoe. E o segredo é esse: crer no Senhor somente, como está escrito nos mandamentos, e amar o teu próximo. Mas para ser salvo, temos que buscar enquanto se pode achar e crer na presença de Deus. Amém? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.